Me responde uma coisa. Você acredita que a culpa é toda do estresse? Será mesmo que o problema é o estresse? Que o estresse é a causa das doenças, o estresse está na base, está na raiz de todos os nossos problemas? Me conta. Quero saber se você está acompanhando a série Estresse e Sobrecarga Feminina. Se você chegou aqui por agora, seja muito bem-vindo. Se você não sabe, a gente está fazendo uma série que se chama Estresse e Sobrecarga Feminina. E hoje é a sétima e última aula dessa série. A gente vai encerrar esse ciclo e eu quero encerrar com chave de ouro, trazendo inclusive essa consciência, porque a gente veio falando, né, em todas essas aulas, da 1 a 6, muito sobre o estresse, sobre a sobrecarga, e sim, de que o estresse, ele é causador, ele é um causador, entre aspas, né, de inúmeras disfunções, doenças, questões hormonais, enfim, tantas coisas, mas a verdade é que não é que ele sozinho em si cause isso, né? Porque quando a gente fala isso, então parece que, nossa, o estresse, então, é a causa raiz, a causa origem. Mas, na verdade, a gente precisa trazer algo aqui à luz. E nessa última aula, eu quero esclarecer isso aqui para vocês, porque eu acredito que seja extremamente importante. Então, seja muito bem-vinda, bem-vindo aqui. E hoje nós vamos encerrar trazendo o estresse e a sobrecarga feminina na questão da mente, das emoções, do espírito, nas relações e nos negócios. Sim, a gente vai concluir isso aí, não vou me aprofundar tanto, porque a gente já aprofundou bastante, né, em todas as 6 primeiras aulas. E nós vamos trazer essa questão de que muito se fala de que o estresse é a causa, mas você já parou para pensar que, na verdade, o estresse, ele é o sintoma, ele é o efeito? Porque se fosse assim, né, da onde é que surge o estresse? Nenhum estresse vem do nada, e eu já trouxe aqui nessa série para vocês de que o estresse nada mais é do que uma resposta de defesa do nosso sistema nervoso. Então, o estresse, e lembra que o estresse não é o vilão? Eu falei isso lá na primeira aula. O estresse não é o vilão. O estresse não é o vilão, mas ele pode se tornar. Mas isso não significa que ele é o problema, que ele é o culpado, que ele é o causador. Porque, na verdade, é muito fácil a gente falar que o estresse é o culpado e isso nos coloca num lugar de vítima, inclusive. Ah, meu problema é o estresse. Tá, minha amiga? Mas a questão é o seguinte: o estresse é uma resposta de defesa. Ou seja, o estresse, ele é ele é uma descarga que a gente tem, né, inclusive hormonal, de cortisol. Nós já falamos inúmeras vezes aqui. Se você não assistiu às outras aulas, eu te aconselho a acompanhar elas na sequência. Então, toda vez que a gente recebe, né, alguma informação, uma ameaça, ou uma informação mesmo, né, alguma ação que nos coloca num lugar de eu preciso fazer algo, né? Uma ameaça, pode ser um perigo também, seja que a gente recebe alguma informação, algum input, né, do nosso externo ou até mesmo do nosso interno, porque pode vir algo dos nossos pensamentos, inclusive, né? Então a gente mesmo pode se provocar uma reação, uma resposta de defesa, que é o estresse, que produz cortisol, adrenalina, noradrenalina, enfim, toda essa parte fisiológica, biológica que a gente estudou aqui nessas primeiras aulas, que a gente falou muito profundamente, e isso é uma das coisas que eu mais queria trazer, porque durante toda a minha trajetória, dei todos esses anos no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, tratando de emoções e traumas, as pessoas muitas vezes ficam muito no subjetivo, no emocional, nessa parte mais etérea. E muitas vezes esquece que emoção, ela é um evento fisiológico antes de ser um evento psicológico, porque você sente, emoção é emotion, in motion, né? Em movimento, energia em movimento. Então, a emoção, ela é sentida, então você recebe o impacto, seja dos teus próprios pensamentos, seja de algo que aconteceu externamente, o seu corpo se prepara
para o quê? Para agir ou para reagir, para enfrentar. Aí a gente falou, inclusive, das respostas, né, de defesa do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, parasimpático, simpático com as respostas de luta ou fuga, ou seja, de enfrentamento daquela situação, ou de uma ação, né, ou de uma reação, ou da fuga, inclusive, né, ou você enfrenta ou você dá no pé, você corre se você vê que o problema, que a dificuldade, que a questão, ela é muito grande, enfim. Pessoas que negam também muitas vezes os problemas e aí o estresse permanece ali, né? Por mais que haja a fuga, não há uma descarga daquela energia. Ou ativa o sistema nervoso parasimpático, a gente falou dorsal também, que é o colapso, que é quando o nosso corpo ele sente que não tem saída, então ele entra num colapso. E aí que entra, inclusive, também o estresse crônico, né? Porque esse estresse que vem, que é o agudo, né? Que você recebe um impacto ali, ou tem um pensamento e já te coloca numa ação de lutar, enfrentar ou fugir, ele normalmente ele vem como um estresse mais agudo e ele deve passar, né? Porque o estresse, como eu disse, ele não é algo ruim, inclusive ele é anti-inflamatório, ele é neuroprotetor, ele também faz, ele também é imunoprotetor, mas se ele for o quê? Uma dose pequena. Ele nos protege, porque ele é uma resposta de defesa. Defesa é o quê? Proteção. Ele é proteção. Só que o problema é o que difere o veneno do antídoto é a dose. Então, o problema é que hoje o estresse ele deixou de ser só um mecanismo de defesa, mas o estresse virou um estilo de vida. A maior parte das pessoas vive estressada, vive sobrecarregada e muitas vezes não é só de coisas ruins, não. A gente falou disso numa aula também. Muitas vezes a gente se sobrecarrega até de coisas boas, de excesso de coisas para fazer, de pensamentos, de projetos, coisas positivas, está sempre pegando cada vez mais coisas, e pode ser sim que sejam coisas boas, mas você não dá o quê? O descanso. Aí eu falei de Marta e Maria, né? Eu trouxe para vocês aquela a passagem da Bíblia de Marta, Maria e Lázaro, enfim, né, da Marta, aquela que está sempre no fazer, e vai reclamar para Jesus de Maria, que está aos pés de Jesus, e fala, Jesus, você não vê ela, né? O que você fala para ela, que não está me ajudando, né? Algo assim. E Jesus fala o quê? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, não quer dizer que Marta não está errada, de que ela está no fazer, de que ela está ali, né, na ação, mas ela tem que saber o momento, né? Neste momento, ela deveria estar, o quê? Como Maria, aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, né? Em adoração, em contemplação. Então, a gente tem que entender que a gente precisa equilibrar um pouquinho a nossa Marta e a nossa Maria, para a gente não chegar no Lázaro, né? O Lázaro já é o colapso, aquele que parece que morreu, que é quando aquele estresse foi tão crônico que nós temos esses, para mim, Marta, Maria e Lázaro, eles representam esses três estados autonômicos do nosso sistema nervoso, que é o simpático, o parasimpático ventral, que é a Maria, né, que é esse lugar do vínculo, sabe? Da presença, da ocitocina, do relacionamento, da adoração, da contemplação, e o parasimpático dorsal, que é o colapso, que é o Lázaro, né? Aquele que já tá lá, tá só o corpo, não tem mais nem, parece que morreu, que já tá sem vida, né? Mas na verdade é só o excesso. Então, de carga e de estresse. Então, nós falamos de tudo isso para dizer o quê? Que o que difere o veneno do antídoto é a dose. Então, o estresse não é o vilão. Mas hoje o estresse deixou de ser apenas um mecanismo de defesa, protetor, para se tornar, sim, o nosso maior vilão e o nosso veneno. E aí sim ele começa a envenenar o nosso corpo, e hoje a gente vai falar da mente, das emoções, do espírito, e impactando, né, para fora de nós, nas nossas relações, nos nossos negócios. Então, eu já fiz aqui uma introdução à, à nossa aula, a última aula de hoje, e eu confesso para vocês, inclusive, uma coisa. Eu confesso que eu já estou já há alguns dias, agora de janeiro, que eu já sabia, né, que eu iria encerrar aqui essa série, e eu entrei numa certa resistência para encerrar esse movimento, né? Então, na minha vida, eu tinha muita dificuldade de encerrar as coisas. E eu vou compartilhar isso aqui com vocês porque isso tem tudo a ver com estresse e sobrecarga. E eu me percebi entrando num pouquinho de sobrecarga por conta disso, mas estou muito observadora. Então, na minha vida, eu já tive muita dificuldade em encerrar, com os encerramentos. E quando a gente tem dificuldade, a gente tem o quê? Resistência. E quando você tem resistência, você gera o quê?
internamente? Estresse, sobrecarga e estresse. Então, e aí que eu quero entrar aqui para vocês com a pergunta que eu fiz: será que o estresse mesmo é o culpado de tudo? Sabe? Porque é muito fácil a gente colocar a culpa no estresse. Ai, meu problema é o estresse. Ai, eu tô assim por causa do estresse. Eu tô engordando por causa do estresse. Eu não sei o que por causa do estresse. É muito fácil, só que isso te tira do teu poder, né? Porque na verdade o estresse é só uma consequência. O estresse é um sintoma. O estresse é o mensageiro. O estresse é um sinal de que tem algo em desordem. Tem algo em desordem na sua vida. Tem algo em desordem na minha vida. Então, o estresse ele é bom. Se o estresse ele continua, quer dizer, o estresse no fundo ele é bom nesse sentido porque ele está sinalizando algo, né? Então ele sinaliza que o quê? Ou eu tenho que enfrentar, ou eu tenho que fugir se eu não der conta, mas eu tenho que também liberar aquela energia, fazer alguma coisa com aquela energia que vem, né? Com aquele cortisol, aquela adrenalina, noradrenalina, enfim, a gente precisa de cortisol para ir para a vida, para acordar, né? Então, pessoas que estão com resistência já à insulina, enfim, com estresse crônico, com exaustão, burnout, depressão, elas não têm o cortisol regulado. A gente precisa de cortisol para acordar, né? A gente faz um exame, até fiz agora recentemente, tem 2 semanas, o exame de cortisol. A gente tira ele de manhã para ver o quê? De manhã é quando o nosso cortisol tem que estar mais alto, para você ter essa energia de ir para a vida, sabe? Mas o problema é o quê? O problema é quando você se torna refém de algo que era para ser bom. E aí que entra essa questão que eu falei para vocês, essa dificuldade de encerrar. Por exemplo, eu percebi uma certa dificuldade, uma resistência. E tudo aquilo que te gera resistência te gera o quê? Sobrecarga, te gera estresse, te gera sim cortisol. Então, eu já tive muita dificuldade com encerramentos, porque todo encerramento ele vai, às vezes, por exemplo, quando você teve algum trauma, alguma situação difícil, desafiadora, o teu corpo ele registra memórias em relação às situações. Então, às vezes você não consegue, você começa as coisas e não termina, você tem dificuldade de encerrar, às vezes tem dificuldade de dizer um não para encerrar algumas coisas, enfim, qualquer coisa, sabe? Tem gente que eu já tive mentorada que ela me dizia assim, Maiara, eu tenho muita dificuldade de encerrar as coisas, pra você ter uma ideia, eu não encerro nem creme, shampoo, creme de corpo. Ela falou, meu armarinho do meu banheiro é cheio de produto, meio pela metade. Ela falou assim, eu não gosto, não suporto ver eles acabando. Antes de acabar, eu já vou lá e compro o outro, e daí eu vou ficando cheio de coisas, para você ver que ó, a maneira como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Ou seja, eu tenho dificuldade em encerrar. Então, claro que existem níveis, existem graus, né? Por exemplo, eu estou contando a minha experiência porque eu já tive um grau muito grande disso, e isso estava relacionado ao quê? A trauma. E lembra que nem todo estresse é trauma, mas todo trauma tem estresse. Então, por exemplo, se eu tive um estresse, que foi um trauma, uma situação difícil, em encerramentos, e encerramentos podem ser separações, pode ser separação amorosa, pode ser separação dos pais, encerramentos pode ser morte, né? Encerramentos pode ser, às vezes, alguma coisa que aconteceu na infância, na escola, pessoas que reprovaram, né, de ano no final do ano, ou pessoas que precisaram se mudar e deixaram, às vezes, amizades ou família, enfim, saíram de algum emprego, né, foram mandados embora, enfim, sabe assim, términos, né? Términos, encerramentos, que são lutos também, né? Porque todo encerramento tem um luto, e luto não é necessariamente algo ruim, mas luto é processamento de tudo que foi vivido. Enfim, eu já tive muita dificuldade com isso por conta de trauma com separação, da minha infância e tudo mais. E que eu fui trabalhando e liberando essas coisas ao longo da minha vida. Mas você vai percebendo que muitas vezes, quando você vai finalizar alguma coisa, ou quando você vai viver alguma coisa que já foi um trauma, às vezes o teu corpo ele quer te proteger, entende? Ele quer te proteger. Então, só que aí a gente tem que se perceber, e, por exemplo, eu me percebi. E cada vez que você vai e você consegue encerrar uma coisa, você está mandando uma nova informação e você está liberando aquela carga de estresse, de preocupação ou de medo, né? Porque é medo também, né? Estresse também é medo, é uma insegurança em acabar. E também porque a gente, muitas vezes, né, a gente não foi ensinada a encerrar bem as coisas. Então, até final do ano, na aula 6, eu falei sobre encerramento do ano, eu falei sobre perdão, eu falei sobre essa importância de liberar as emoções no final do ano para que a gente comece algo novo, né? Então, sim,
o final do ano, o começo do ano. Então, um encerramento. Inclusive, na aula 6 eu também falei bastante sobre isso, sobre essa questão do encerramento. Mas, por exemplo, agora eu estou aqui encerrando mais um ciclo, encerrando uma série, né? E me percebi um pouquinho nisso e percebi que isso começou a me gerar uma certa sobrecarga, né? Por quê? Porque aí o que acontece quando você não encerra uma coisa? O que acontece quando você começa a resistir? Talvez a sua questão não seja com encerramento, mas talvez você está resistindo a alguma coisa, você está resistindo a enfrentar alguma situação. Então, é aqui que eu quero trazer luz para vocês, porque o estresse não é a causa. A causa é aquilo que você não fez ou que você está fazendo, né? E que você não deveria estar fazendo. Então, o estresse, na verdade, ele é um mensageiro. O estresse, na verdade, ele é a carta. Ele te entrega uma carta, né? Então, tem o carteiro e tem a carta. Tem o mensageiro e tem a mensagem, né? Deixa eu organizar aqui melhor o pensamento. Então, o estresse, ele é o mensageiro e o carteiro. E que vai te entregar uma carta. Entende? Essa carta, ela vai te dizer algo. Ela vai te dar uma informação que você precisa fazer algo ou não fazer algo, ou talvez ou enfrentar, ou fugir, ou talvez você deva não fazer nada em alguma determinada situação, você não deve nem se envolver, enfim, talvez. Então, e qual é o problema que o estresse se torna crônico e as pessoas confundem isso com, então o problema é o estresse, a causa é o estresse, a causa de todos os problemas e todas as doenças é o estresse. O problema é que a pessoa sai do lugar de protagonismo e de poder, se torna vítima do estresse. E aí o que ela faz? É tipo assim, o estresse veio, toda esse sinal do teu corpo veio, lhe trouxe toda uma mudança fisiológica, biológica, de cascata hormonal, cortisol, adrenalina, noradrenalina, enfim, que mexe com todos os sistemas do nosso corpo, te entrega a carta e o que você faz? O que você faz daí? Você muitas vezes não abre a carta, você nega a carta. Entende? Você não vai ver, ou você abre a carta, você lê e fala: não, isso aqui é demais para mim. Não, isso aqui eu tenho medo. Não, não dá para fazer isso, porque lá em 1900 e bolinha, uma vez, porque isso, isso e aquilo. Não, não, não. Não, porque esse relacionamento tá difícil, mas meu pai e minha mãe separaram. Não, não, não posso falar nada não, porque em algum momento eu falei e aconteceu algo de ruim depois. Entende? Enfim, não, 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 não. Eu não devo. A carta está falando que eu não devo me envolver, né? Esse estresse veio, mas eu não devo me envolver. Esse problema não é meu, mas não, eu tenho que me envolver, porque isso, enfim, ele te entrega uma mensagem, te entrega uma carta. Ou você não abre a carta, ou você lê a carta e você não faz, você não tem a resposta adequada que você deveria ter, você não segue aquela ordem. E daí o que você está fazendo quando isso acontece? Você está gerando resistência, uma resistência interna, a nível de corpo, de mente, de emoções e de espírito. E isso vai ter um impacto onde? Nas tuas relações, na relação com você mesmo, na tua relação espiritual com Deus, inclusive, porque Deus é uma presença, né? Nas tuas relações e nos teus negócios, enfim, na tua carreira, na tua profissão. Enfim, vocês percebem que o problema não é do carteiro, o problema não é do mensageiro, ele te entregou a carta. Você tinha que ter feito alguma coisa ou não ter feito alguma coisa, enfim, ter tido uma resposta proporcional e adequada. Então, quando a gente não faz, a gente gera resistência, e daí o que acontece? Toda aquela carga que veio, que impactou o teu corpo, ela não é o que? Descarregada. A gente tem um carregamento do nosso sistema nervoso simpático, sabe? Para a gente agir, para a gente fazer, para a gente ir, para a gente enfrentar, para a gente resolver, ou para a gente, muitas vezes, não, isso aqui é grande demais, né? Sabedoria é saber quando lutar, quando enfrentar e saber quando fugir, quando sair. Sabedoria não é sempre enfrentar, né? Até o próprio colapso do sistema nervoso é uma sabedoria nossa, da nossa natureza humana biológica. A biologia ela é perfeita, né? Se vier um acidente, algo muito grave, o que acontece? O teu corpo ele vai entrar num colapso, que é o que ele vai descarregar, inclusive, é, não só neurotransmissores, mas também que vão anestesiar o teu corpo para você não sentir dor. Eu esqueci agora a palavrinha, tem uma palavra. Agora vamos ver se eu lembro. Mas enfim, o nosso corpo ele libera isso. Não só nós, os seres humanos, mas os animais também.
Então, por exemplo, na selva, se vai um leão atacar e realmente, né, a zebrinha ela acha que realmente ela vai morrer, e isso não é que ela pensa, é muito rápido. O sistema nervoso é o quê? Autônomo, ele age por si só. Então, ele vai liberar toda uma carga de neurotransmissores hormonal e também de moléculas que vão gerar um anestesiamento no nosso corpo. Para quê? Para não sentir dor. Olha como a natureza é perfeita. Então, nós também temos essas respostas, né? Então, o problema não é ter a resposta de defesa, o problema é o quê? Você não sair dela. O que é não sair dessa resposta? Não sair do estresse. Né? O problema é você carregar essa onda do simpático, da ação, do cortisol, e você não agir. Ou você não abre a carta, ou você abre a carta, você lê a carta e você não age conforme o estímulo. Né? Você não enfrenta ou você não foge, se de repente o melhor é fugir, é sair daquela situação. Né? Enfim, esse é o problema. O problema está em você, no teu protagonismo, na tua liderança e em você seguir os teus próprios impulsos. O problema está no trauma, que impede a gente de agir, porque trauma, ele sempre vai vir de uma não ação, algo que você não conseguiu, uma sensação de, também se fala assim, um não poder, você não pôde fazer algo numa situação. O trauma, ele vem disso, o trauma não é o evento, o acidente, a situação, a separação, o luto, a morte, o trauma não é isso. Esse é o evento. O trauma que a gente fala que a pessoa ficou traumatizada, né? O trauma em si ele se chama o evento, mas quando a gente fala assim, é porque eu tenho trauma. Não, você é traumatizado porque você sofreu um trauma e você não conseguiu processar emocionalmente aquela situação, liberar aquela situação. E o que significa liberar? Fazer algo. Entende? Você não conseguiu se defender, você não conseguiu talvez fugir, você não conseguiu falar. Então, Mayara, mas eu tenho trauma porque meu pai e minha mãe passaram por uma dificuldade financeira. Não, você não tem trauma por uma falência, você não tem trauma da falência. Você tem trauma, o seu trauma é porque de você não ter podido, tá certo, né? De você não poder ter ajudado seu pai e a sua mãe. Mayara, eu tenho trauma porque meu pai era violento e meu pai batia na minha mãe. Eu tenho trauma disso. Não, você tem trauma por você não poder ter ajudado a sua mãe, por você não ter conseguido ajudar a sua mãe. Então você teve um impacto, algo que trouxe uma ameaça e você não conseguiu agir. Você não conseguiu fazer aquela descarga emocional ali de uma forma adequada, sabe? Então, e voltar para o centro depois. Então, a gente fala que a gente chama isso de uma sobrecarga alostática, né? Porque o nosso corpo ele recebe esses estímulos de estresse que impacta todos os nossos sistemas do nosso corpo, mas o nosso corpo tem a alostase, que é essa capacidade de adaptação à mudança. Então, o nosso corpo ele se adapta. O que é isso, Mayara? A alostase é essa capacidade, por exemplo, assim, que você tem quando recebe uma informação do teu batimento cardíaco acelerar, do teu sangue, né, para a tua pressão sanguínea subir, para você ter mais sangue indo para as tuas extremidades, se você precisar lutar, se você precisar correr, fugir, né? Então o teu corpo ele vai se adaptar à mudança. A que mudança? Algo que aconteceu, ou fora de você, ou uma mudança, inclusive, interna. O problema é que a gente deveria se adaptar e voltar à homeostase, que é o equilíbrio. O problema é que não. Hoje a gente vive uma sobrecarga alostática, que é esse estresse que não sai, que não vai embora, que ele se torna crônico, sabe? Então, isso é o não poder. Isso é você ter recebido uma carga de estresse, uma raiva, medo, principalmente raiva, né? E o medo, porque a insegurança, porque inclusive por trás da raiva tem medo, né? E por trás do medo tem raiva também, porque quando a gente recebe o impacto, a gente sente o quê? Insegurança. Mas é essa insegurança que te faz agir. Ou você enfrentar, ou você se defender, ou você correr. Agora, quando você não consegue enfrentar, nem se defender, nem correr, ou seja, eu não tive saída. É aí que mora o trauma. E é aí que, normalmente, quando você não conseguiu ter uma resposta completa, né? A gente fala, tem alguns autores, o Peter Levine, inclusive, fala a respeito de trauma, que o trauma, ele é uma resposta incompleta do nosso sistema nervoso. Então, quando a gente fica traumatizado, o que é a traumatização? Era aquela situação, aquela coisa que aconteceu
e que você sente que aquela ferida ela não fechou, né? Tanto que trauma vem do grego que se chama ferida. Então eu sempre falo isso, né? O trauma é uma ferida aberta. Então, nem toda. O tempo não cura todas as feridas. As pessoas falam assim: o tempo cura todas as feridas. Não, 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 não. O tempo não cura todas as feridas. E as feridas que o tempo não cura, não curou, se chama trauma. Você está traumatizada e por isso, quando você está frente a uma situação que o teu corpo, o teu sistema nervoso, o teu inconsciente, todo o teu sistema remete a uma situação do passado seu ou muitas vezes do teu sistema familiar, porque a gente sabe que já tem, né? A gente sabe que o trauma ele é transgeracional, ele passa, isso já tem inclusive estudos com ratos que sabem, né, que os efeitos do trauma, ou seja, os sintomas do trauma, eles passam até algumas gerações, já foram feito estudos, isso até com ratos. Então, muitas vezes não foi você que viveu, mas você recebe uma situação e você não consegue fazer nada, ou agir, ou se defender, ou reagir, ou fugir, enfim. E aí isso gera o que daí? Aciona em você o estresse, a sobrecarga. E é isso que fica dentro de você. Ou seja, você tem um não poder fazer algo. E isso gera o estresse crônico. Então, aí claro que a partir dessa carga que vai gerar toda uma desregulação do teu corpo, da tua mente, das tuas emoções, do teu espírito, é óbvio que essa desregulação interna, ela vai acarretar o quê? Doenças, disfunções, como a gente viu aqui nas outras aulas. Questões hormonais, tanto de hormônios femininos, masculinos, tireoide, metabolismo, imunidade, fígado, todos os intestino, todo o nosso corpo vai o quê? Sofrer, porque a gente não consegue voltar para o centro, porque hoje a gente vive um estilo de vida que já é estressante, que já é sobrecarregante. Ah, Maiana, mas eu sou tranquila. Pensa o seguinte, estresse, sobrecarga, não vem só de coisa ruim, vem de excesso também. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, mas eu não sou... tem gente que acha que estressada é só a pessoa que é reativa e explosiva. Não. O estresse e a sobrecarga, por exemplo, ela vem inclusive de algo bom. Eu posso estar aqui e ficar o dia inteiro trabalhando e eu sobrecarregar o meu sistema. Se eu não durmo direito, se eu começo a não ter uma quantidade mínima de horas de sono adequada, se eu não respeito o ciclo circadiano, que é os horários, né, da gente dormir, acordar, são horários melhores para o nosso funcionamento, para nossos hormônios e tudo mais. Se eu não me alimento adequadamente, não tenho uma nutrição boa, como só coisas inflamatórias, açúcar, processados. Se eu não tomo água, deixa eu tomar uma aguinha, né? Se eu não tomo água, falta de água faz o corpo entrar em estresse, em ameaça se faltar água. Porque ele entra o quê? Porque o estresse também, ele aciona o quê? Essa resposta de defesa que a gente fala, ela é uma resposta que a gente fala que é de sobrevivência. Vocês entendem que é de sobrevivência. E a maior parte das pessoas está vivendo no estado de sobrevivência, porque não dorme direito, não dorme no horário, não descansa no horário que deveria descansar. A noite é feita para o quê? Desativar o sistema nervoso. Não toma água, vive desidratado, tá? O cérebro precisa de água. Desnutrido, porque não se alimenta bem, né? Não come as coisas que precisa comer. Fora isso, o próprio estresse, assim, a sobrecarga, o cortisol, ele vai depletando todo o nosso corpo, fisiologicamente falando. Quando vai, é tipo um carro que está dirigindo na primeira marcha, sabe? Eu falei isso em alguma aula também. Você não tem como sair com o teu carro, colocar na primeira marcha e sair andando e não trocar de marcha, né? Porque você vai começar a forçar o motor. Se você ficar forçando o motor, vai acontecer o quê? Vai subir a temperatura da água, vai fundir o motor, entende? Então, é a mesma coisa. Então, assim, isso vai depletando ainda, né? Vitaminas, porque vai, enfim, depletando a tua própria saúde. Então, hoje a gente vive um estilo de vida, né, que tem sobrecarga. E não é só pessoas que estão fazendo coisas que não gostam, porque tem muita gente workaholic,
de coisas que gosta, a gente tem que se cuidar, eu me cuido muito com isso, né? Essa coerência, a gente ter esse equilíbrio, né? Equilíbrio é transitar entre os extremos sem se perder neles. Então, às vezes, quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito, é tipo eu aqui com as aulas também, com vídeos, né? Por exemplo, a gente já está chegando aqui em meia hora. Eu gosto disso aqui, então eu não vejo nem o tempo passar. E se eu não cuidar, eu vou indo para sobrecarga, né? Então, eu não sinto na hora. Por quê? Porque o meu organismo está num sistema nervoso mais ativo. Então, quando você está no ativo, você não sente o cansaço. O cansaço ele não vem bem na hora que você está ali na atividade, O cansaço ele vai vindo depois. Entende? É que daí você dorme, você não relaxa. Chega de noite, em vez de a gente descansar, relaxar, parar de olhar a rede social, né? A gente deita na cama e tá lá ativando ainda. Por exemplo, muito processamento mental gera sobrecarga. Ah, mas eu não sou estressada. Sou calma. Você é calma, mas você senta, deita no sofá. Você ou você fica só olhando o telefone, fica só mandando informação, porque rede social, gente, é muita informação que a gente recebe, a gente tem que cuidar. Então, por exemplo, o estresse ele vem do excesso também. Então, excesso de informação, todo excesso, né? Então, o excesso de informação, ele também enche a nossa cabeça, ele também traz uma sobrecarga mental. Ou às vezes você não está no telefone, mas você deita no sofá, na sua cama e sua cabeça não para de pensar. Você não para de, você não relaxa. Ontem até eu repostei um post da Cássia Malman que falava assim: com todo respeito, não quero saber. E eu repostei ele, né, e falei, né, que enfim, que isso seja um mantra para nós, mas que muitas vezes não é só para os outros que você tem que falar isso, não. Certo? De que você se poupar de falar ou ouvir. Muitas vezes, e acho que primeiro a gente tem que falar para nós. Sabe aquele excesso de pensamento? Você está lavando louça, está pensando, você está tomando banho e tua cabeça não para. Relaxa, dá um espaço mental, a meditação, né, serve para isso. Uma limpeza mental, um jejum, um detox, um jejum de informação, a gente se fala muito disso já, né? O excesso de telas, para nós também adultos, sabe, fazer um jejum de informação. Eu sinto que eu estou precisando já fazer isso, fazer um jejum de Instagram. Já tem um tempão que eu não faço isso, mais de 6 meses que eu não faço um jejum, um detox de rede social, que é o quê? Tirar o Instagram e o YouTube, o aplicativo, né? E não entrar por algum tempo, pelo menos uma semana, 2 semanas, um mês, enfim, dá um tempo para sua cabeça, sabe? Você vai ver como você vai abrir espaço mental e talvez você comece a ficar mais criativa, você vai relaxar, porque você pensa que não, porque isso gera dopamina, a gente fica pensando assim, isso aqui é legal, me relaxa. Deixa eu relaxar. Você pensa que você está relaxando, mas você não está relaxando. Você está tendo uma descarga de um monte de dopamina e é muito fugaz e e você é muita sobrecarga mental, porque é muita informação. Então você vai ficar pensando, é muita coisa para processar. Imagina que tudo que entra para dentro de você precisa ser digerido. Não é só o alimento nosso que é feito de digestão. Tudo que entra, inclusive a medicina Ayurveda fala disso, que tudo que entra através dos nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, é processado e digerido, inclusive pelo fígado. Emoções, tudo passa pelo nosso corpo e precisa ser digerido. Pensamentos, os seus próprios pensamentos. Então imagina assim, se você, por que fala-se tanto da meditação, do silêncio, da oração também? Mas é uma oração também que você, sabe, pare para receber um pouco. Saia dessa atividade mental incessante. Você precisa abrir espaço. Porque é como se esse excesso de pensamentos que a gente tem e ficar mandando informação, informação, informação e vídeo, rede social, e às vezes até conhecimento, por exemplo, eu já vivi muito isso, eu me cuido com isso hoje. Não, mas eu gosto de assistir vídeo, eu gosto de aprender. Eu tô lavando louça e tô escutando uma coisa, eu tô fazendo coisa, eu tô sempre o tempo inteiro. Não, eu tenho que ocupar meu tempo, eu tenho que aproveitar esse tempo. Tem gente que fica escutando coisa até no banheiro. Né? Será que você é essa pessoa? Será que você é essa pessoa aí? Então, imagina que isso que o teu cérebro está trabalhando, processando, é como se você estivesse se alimentando o tempo inteiro e você não para de comer. Porque comida é como se fosse uma informação, algo que está entrando. E você não dá um tempo para digerir.
E o jejum é muito importante, inclusive físico, porque a gente precisa dar um descanso para os nossos órgãos internos. Mas não é só dos órgãos do estômago, intestino e de comida. A gente precisa dar um descanso mental. Será que você está dando descanso mental? Ou será que esse cansaço, será que às vezes a confusão mental, a falta de clareza, a dúvida? Ai, mas eu tenho muita dúvida. Por quê? Por que não tem clareza? Porque está muito cheio, está sujo, é como se fosse um vidro embaçado, sujo. Você tem que limpar, tirar um pouco de coisa. Né? Tipo um quarto, aqui um escritório cheio de coisa. Mas a gente vai ser entulhado, aquelas pessoas acumuladoras, né? Você abre um quarto cheio de coisa, você não consegue ver nada, claro, você só vai ver confusão. Por quê? Tem que tirar, tem que limpar, liberar, liberar emoção. O excesso de pensamentos vem do excesso de emoção também. Emoções que você carrega, coisas que você não solta. Eu falei do perdão, né, na aula 6. Perdão é liberação de emoção. Liberar o que você tem que liberar, chorar, muitas vezes, né? Então você percebe que é isso que está por trás do estresse. E é isso que a gente tem que fazer e assumir a responsabilidade de quando o estresse vir, poxa, eu estou com estresse crônico. Ok, deixa eu pegar essa carta, deixa eu abrir essa carta. O que o estresse está me sinalizando? O que será que eu estou fazendo demais? Ou eu estou fazendo, às vezes eu estou fazendo de menos. Às vezes é uma conversa que eu tenho que ter, às vezes é uma conversa com meu marido, com meu namorado, uma conversa com alguém, namorada, às vezes, sabe, com a mãe, com o pai, eu não sei, com o filho, com a filha. É algo que você não resolve, né? Só que assim, você não resolve dentro de você, você precisa resolver dentro de você. Aí carrega o quê? Sobrecarga, porque daí fica pensando naquilo. E esse excesso de pensamento é como se você estivesse comendo o tempo inteiro e não dá um descanso, porque o teu corpo está trabalhando. E isso é sobrecarga mental. Então isso vai levando o quê? Cortisol alto. Aí sim vai, né, gerar todos esses outros sintomas. Então, nas nossas emoções, nas nossas relações, aí você começa a ficar cheia, cheia, cheia. Deixa eu ver aqui, nós estamos em 37 minutos. A gente se encaminhando para o fim, né? Então, eu até estou trazendo um pouco aqui de coisas assim, um pouco mais do nosso dia a dia, né? Que a gente está vivendo. Até sair um pouquinho do meu script, mas eu me permito seguir a minha intuição, como ela vem. Porque eu acredito que, né, o meu maior intuito aqui com essa série é trazer consciência, trazer a visão certa, consciência e clareza. E eu queria sim trazer conhecimentos. Eu sei que eu trouxe algumas coisas bem técnicas até, assim, de entender. Ah, Mera, mas o que eu tenho que entender de neurofisiologia, biologia do estresse? É bom você entender, porque nós adultos, a gente precisa entender o significado das coisas. Sabe? Tem coisas que você precisa entender o processamento, como é que acontece. E outra, porque como eu falei, né, em toda a série, que o estresse ele se torna uma prisão invisível. Uma prisão invisível. Você acha. Tem gente que às vezes nem sabe que é o estresse, né? Tá com endometriose, toda zoose, candidíase, não sei o quê, a TPM em excesso, problema hormonal, infertilidade, libido, espinha, pele, fígado, melasma, enfim. Tem tantos. Claro, gente, né? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Todas essas coisas são multifatoriais. Multifatoriais. Tem muitas coisas que podem estar agindo ali como coadjuvantes. Mas, às vezes, a pessoa está indo lá, está com problema ginecológico, endometriose, não sei o quê, e ela não para olhar para o estresse. E mais, da onde está vindo esse estresse? Às vezes ela não tem clareza que o estresse, lembra? O estresse é o carteiro, o mensageiro. Qual é a carta? Qual é a carta? Às vezes ela tem candidíase de recorrência, mas ela só fica usando pomada, e sei lá o que, remédio. Ah, é fungo, nem sei o que é.
entende? Mas aí ela não vai olhar para o quê? Para as outras coisas. Como é que tá a sobrecarga, o estresse, o cortisol na vida dela? Como é que tá e como é que tá tudo aquilo que traz estresse, pode estar trazendo estresse na vida dela? Como é que tá o relacionamento dela? Como é que tá a alimentação dela? Porque também contribui, né? A alimentação, como é que tá o sono, como é que tá. Enfim, todos esses outros fatores que geram estresse. Como é que tá o emocional dela? Como é que tá as emoções? Como é que ficaram os traumas? Lá debaixo do tapete? Né? Falando aqui já da parte das. Estou falando aqui tudo meio junto, né, gente? Como é que impacta na mente, nas emoções, no espírito. Estou trazendo aqui um apanhado geral para a gente concluir. Claro que eu poderia continuar essa série, tá? Eu poderia fazer uma aula para cada parte, uma só para a mente, uma só para as emoções, uma só para os traumas. Até que eu falei bastante aqui de traumas também, emoções, uma só para o espírito. Mas eu senti um direcionamento de Deus de que era para eu encerrar essa série. E isso já em dezembro. E eu acredito que tudo na minha vida, né? Eu comecei essa série, né, com o direcionamento de Deus e senti o direcionamento de Deus para encerrar e como eu falei para vocês, senti uma resistência em encerrar. E eu mesma, porque tudo é uma via de mão dupla, eu não estou aqui só trazendo, né, me doando e trazendo, eu também estou, é uma troca, né? Aquilo que eu falo também é para mim, as experiências que eu estou tendo é para mim. Então, até, né, nesse último mês, desde quando eu senti que eu preciso encerrar, né? Veio essa informação para mim assim, você precisa encerrar. E até essa dificuldade em encerrar, ela teve um, um, um objetivo. Então, é isso que você tem que perceber, sabe? Sabe que você para pensar na sua vida? Você para refletir assim? Nossa, estou muito estressada. Beleza, mas da onde que está vindo? O que está gerando estresse na minha vida? Você às vezes tem que escrever até. Da onde é que é? Abre a carta. Lê a carta, sabe? Então, conversa com você, com o seu corpo, conversa com Deus. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que encerrar? O que eu tenho que concluir? Né? Já que veio essa questão do encerramento aqui, eu percebi um pouco essa resistência. E eu quero encerrar aqui falando para vocês. Eu poderia continuar falando tantas coisas aqui. Eu vou até abrir um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu roteiro, só para ver se eu concluo com mais alguma coisa aqui antes de falar esse encerramento. Enfim, nessa parte do estresse, né, na mente e espírito e emoções, o que é importante? A gente já falou aqui, né, dos hormônios, neurotransmissores, enfim. Então, o estresse crônico, ele vai depletando serotonina, que é o hormônio do bem-estar, GABA, que é o hormônio da calma. Então isso faz com que te traga mais ansiedade, insônia, aumenta o risco de transtornos mentais, depressão, síndrome de pânico. Então, vocês percebem que essa sobrecarga do cortisol, né, ele depleta outros hormônios e neurotransmissores que são positivos, como a serotonina, que é esse hormônio, né, da alegria. Enfim, a gente já sabe que a maior parte dele é produzido no intestino, aí cerca de 80%. Pessoas depressivas têm questões com isso, certo? Então o quanto que e aí lembra que não é olhar o quê? Tá, beleza. A carta, cadê a carta? Qual é a mensagem? Entende? O que está gerando, o que está trazendo esse estresse? Você sabe. Se você não sabe, para. E às vezes são muitas coisas. Talvez você tenha que parar com você, conversar com Deus e tal. O que está me gerando estresse, sobrecarga e resistência? Às vezes é o trabalho que você gosta do seu trabalho. Por exemplo, eu tenho que cuidar. Porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu vivo o meu propósito, né? É, né? Enfim, eu fiz uma transição de carreira, eu me sinto totalmente conectada, mas eu tenho que cuidar, porque eu gosto tanto que se deixar, eu quero continuar, entende? Se deixar, daqui a pouco eu tô querendo trabalhar de noite. Por que eu decidi mudar e não fazer essas aulas aqui da série? Eu comecei fazendo como live, ao vivo, de noite. Aí eu mudei o horário, né? Mas eu percebi o quê? Não, de noite não dá. Por quê? Porque eu tenho filha, porque eu tenho rotina aqui com ela, né? Ela vai para a escolinha, ela volta, enfim. Você percebe que não é só de coisas ruins que trazem estresse. Então, às vezes, você tem que escrever, cara, isso aqui é bom, mas está sendo demais.
Às vezes eu não estou dormindo, eu não estou me alimentando bem, eu não estou tomando água. Será que você está tomando água? Deixa eu tomar mais uma água aqui. Lista tudo que pode estar te colocando nesse lugar de sobrecarga, sabe? Do teu corpo. Primeiro físico. Primeiro físico, tá? Não vamos sutilizar, não vamos falar primeiro do trauma, não. Eu tenho cliente que às vezes vem, já tá trabalhando o trauma, isso, aquilo, mas tá, mas e o teu físico? E o básico? Não adianta só fazer terapia e falar do trauma, acessar no corpo, liberar algo do passado e agora, e hoje? Dorme 5, 6 horas na noite, vai dormir de madrugada, não para fazer um detox mental em momento nenhum, tá o tempo todo martelando, a cabeça não para, né? É o básico primeiro. Primeiro é o básico, e o básico vem do corpo. Aí, beleza. Minhas emoções. Tenho coisas para perdoar? Para liberar? Lembra que perdão é liberação de emoção? Será que eu tenho que me perdoar, liberar a emoção? Será que eu tenho que chorar? O que tem de raiva? Vamos falar aqui agora já das emoções, né? O que tem de raiva? O que tem de mágoa, água ainda em mim? Medo, mas principalmente raiva, raiva aprisionada, sabe? Situações que você teve dificuldade, aquele ranço, né? Enfim, você tem que pôr para fora, tem que buscar ajuda, busca terapia, busca através da tua espiritualidade. Por quê? Porque isso tudo vai fazer esse cortisol se elevar, baixar esses neurotransmissores, hormônios, enfim, baixa de dopamina, vai baixar o quê? Prazer, motivação. Aí vai trazendo essa insegurança interna e que vai te levando o quê? Para lugares de vícios e compulsões. Então, esse acúmulo, por exemplo, não tá com o corpo bem, com a saúde, né? Saudável, equilibrada, tá com estresse fisiológico, corporal, por questões básicas do dia a dia da vida, sono, hidratação, nutrição. Aí, emoções, raiva, mágoa, medo, traumas, né? Resistências. Aí o teu corpo entra em desequilíbrio. Aí você vai cair para quê? Vícios. Vícios. Por que vícios? Porque o teu corpo ele tá se sentindo, ele quer o nosso corpo ele busca bem-estar, prazer e bem-estar. Se internamente o teu sistema está desregulado, ele vai buscar de alguma forma. Ele vai buscar de alguma forma, vai buscar em vícios com comida, com doces, com compras, anestesias emocionais, excessos, às vezes excessos que parecem bons, como eu já tive, vigorexia, excesso de academia, de musculação, tem coisas que parecem boas, mas às vezes é excesso. Às vezes o excesso pode ser até de estudo. Tem gente que usa como uma fuga isso, para não olhar para alguma dor, né? Tem coisas que são boas porque você está crescendo, está aprendendo, mas se torna excesso também, mental e emocional. E aí também falei já dos traumas, para terminar essa parte aqui das emoções. Então, lembra que nem todo estresse é trauma, mas todo trauma tem estresse. Então, trauma é aquela ferida que perdura no tempo, que está aberta. É aquela situação que você lembra e você ainda tem raiva, você lembra e você ainda chora. Se você Trauma é aquela ferida que você toca e ela ainda dói. Tem que tirar o band-aid, né? Porque às vezes você tapou o band-aid e tá lá inflamado. Tem que tirar o band-aid, limpar, liberar. Né? Então, buscar ajuda, buscar terapia, buscar recursos, né? Enfim, porque trauma para o corpo, lembra disso, trauma para o corpo é estresse. Então, se eu vivo uma situação, lembra que trauma é um não poder, que você não conseguiu agir, reagir, se defender ou defender alguém, isso ficou com uma energia assim aprisionada, uma informação dentro de você. Então, isso gera o quê? Trauma para o corpo é igual a estresse, cortisol. Trauma, estresse para o nosso corpo é igual ao quê? Insegurança. Tudo aquilo que nos coloca numa resposta de estresse, que traz uma resposta de estresse, de raiva, de medo, de seja do que for, traz o quê? Insegurança. Tudo isso gera o quê? Uma insegurança, uma instabilidade. Né? Então, trauma é isso, aquilo que ainda te traz insegurança. Então, precisa olhar para essas coisas. Por quê? Porque isso é a carta. Porque é aí que está a carta, é aí que está a mensagem. É de você não olhar para essas situações,
para o corpo físico, como eu falei, lembra? Primeiro olha para o físico, olha para a mente, para o excesso de pensamento, excesso de mental, excesso de coisa, você não se organiza, não coloca, às vezes não se organiza, às vezes não tem uma agenda, não coloca para fora, não faz umas listas, né? Eu já fiz uma vez, duas vezes, eu passo para algumas mentoradas também, o desafio detox da alma. E o primeiro exercício que tem no desafio do detox da alma é pôr para fora uma lista, primeiro desordenada, de tudo que está na tua cabeça, que você tem que fazer, que está incompleto, tudo. Aí depois a gente categoriza essa lista, mas porque tem gente que fica na. Tudo que está na nossa cabeça é como se fossem abas abertas no computador, ou sabe o teu telefone que está cheio de aba aberta? Se você é aquela pessoa que está sempre com um monte de aba aberta do computador e nunca fecha, porque às vezes é normal a gente ficar com várias abas, depende do que a gente está trabalhando, mas depois a gente tem que fechar. Quando encerrou o trabalho, fecha as abas. É normal, às vezes você abriu várias abas do telefone, mas depois tem que fechar. Se você é essa pessoa, normalmente a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Normalmente você é a pessoa que não fecha as coisas, você está com as coisas na tua cabeça. E isso gasta o quê? Energia mental. É como o computador, se eu estou cheia de abas abertas, por mais que agora eu estou aqui numa aba, mas se está gastando processamento, memória do meu computador, do meu telefone. E isso vai gerando o quê? É o carro que está na marcha primeira, está gastando combustível, está gastando energia. Isso se vai gastando combustível, vai gastando energia. O teu inconsciente, isso está no inconsciente, essas coisas que você não concluiu, que tem para fazer, que não faz. Várias coisas. Às vezes é livro que a gente começa e não termina. Ou então, cara, não vou mais terminar aquilo ali, acabou, e vou fechar essa aba da minha mente. Né? Então tem que listar. Por quê? Porque isso é excesso mental. E fica rodando inconsciente. Que daqui a pouco você vai lá, olha, aí tem que fazer aquilo. Você passa na tua casa e olha lá fora, aí tem que fazer aquilo. Aí tem que comprar isso. Aí tem que consertar aquilo. Aí tem que o dia inteiro. Tem que, um monte de janelinha abrindo. Isso vai gerar o quê? Sobrecarga, vai gerar estresse mental, tá? As emoções é a mesma coisa, tem que fechar, tem que liberar, buscar ajuda, né? Então, físico, mental, emocional e espiritual. A espiritualidade, ela é sentida, ela é vivida no corpo. Deus não é uma ideia. Deus é presença, é sentido. Quando eu começo a entrar em sobrecarga física, mental, emocional, eu começo começa a acontecer um fenômeno chamado dissociação. Estudem sobre isso, eu já falei também nas aulas aqui. A dissociação é dissociar do corpo. Dissociar do corpo e do sentir, porque o estresse está tão grande que para não sentir ansiedade, a gente vai anestesiando. É dissociação, a gente está. Quando a gente entra no telefone e se perde ali, daqui a pouco você nem viu. Você dissociou. Então a gente está cada vez mais dissociado. E essa dissociação leva a gente se desconectar de nós, e inclusive da presença de Deus, que é o quê? Que é o Espírito dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Se o físico, mental e emocional não estão integrados, não estão equilibrados, estão em sobrecarga e em estresse, você não vai sentir essa presença de Deus. Daqui a pouco você começa a sentir vazio, sem sentido, sem propósito, desconectado. Né? Então afeta sim a tua espiritualidade. O sistema nervoso simpático, muito ativado já, né? Sempre constante, crônico, acontece que também faz com que a gente não o vínculo, tá, gente? O vínculo, o amor, o sentir mesmo, assim, sentir coisas boas, né? Ele vem do sistema nervoso parasimpático ventral, é onde produz, eu falei, a ocitocina, que é o hormônio do vínculo e do amor. Então, a espiritualidade, a presença com Deus, aquele teu momento intencional e todos os outros momentos do teu dia que às vezes você está ali agradecendo, é importante você, cada momento, eu faço isso, se você não faz, passe a praticar, sabe? Porque espiritualidade não é só aquele momento que você está fazendo oração, mas também é. É um momento que muitas vezes, naquele momento que você para, você precisa se retirar um pouco em silêncio. Se até Jesus se retirava, né? Na Bíblia mostra que Jesus estava ali na ação, na atividade, fazendo milagres e falando, ensinando o povo, mas daqui a pouco ele falava o que para os discípulos? Vou me retirar. Ele ia para onde? Ele se retirava das pessoas e ficava a sós. Ele falava, preciso falar com Deus. Mas como assim? Ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, então está o tempo todo, está o tempo todo, mas tem momentos que você tem que se retirar, abrir espaço para você desativar o teu sistema nervoso, o simpático, e ir para o parasimpático, a calma, o vínculo, o silêncio.
a respiração, entregar para Deus ali os teus medos, sabe? Entregar, render a Deus as tuas inseguranças, os teus medos, chorar ali, agradecer, ficar feliz na presença de Deus, colocar uma música, cantar. A gente precisa ter esses momentos, e isso é saudável, né? E o estresse, ele afeta isso tudo, porque quando você vê, você já não está tendo isso. Quando você vê, daqui a pouco, Mayara, mas eu vou na igreja uma vez na semana, uma vez no mês. Daqui a pouco, a tua espiritualidade virou ritual só. Não virou presença, não virou sentir, não virou intuição. Daqui a pouco você tem dúvida, insegurança, por quê? Porque você não sabe distinguir a voz de Deus na tua vida. Em você, dentro de você, você não sabe mais o que é a voz de ruído, o que é a voz do trauma, porque o trauma tem uma voz e tem a voz bem alta dentro de nós, porque é a voz dos medos, nossos, familiares, ou o que é a voz de Deus, você fica confusa, você não sabe a direção. Por quê? Porque não tem intimidade com essa voz. Porque não para ouvir, para relaxar, porque o estresse está gritando tão alto, tudo que tem que fazer, que não se conecta com isso. E cada vez vai se afastando mais. O estresse vai gerando o quê? Ruptura com o corpo, com o sentir, né? Então eu poderia ficar falando mais coisa a respeito disso. É claro que isso tem um impacto, deixa eu ver quanto tempo que a gente está aqui. Claro que isso tem um impacto, sim, né? Uma vez que corpo, mente e espírito não estão integrados, conectados, porque o estresse, eu digo que o trauma fragmenta a alma, o estresse rompe também, né? Ele rompe, porque o estresse, ele te coloca nesse sistema nervoso da luta ou fuga, do simpático, fisiologicamente falando, e você tá pronto o quê? Para se defender. Lembra que eu falei que o estresse é um mecanismo de defesa? Quando você está no mecanismo de defesa, você fica o quê? Na defensiva. E aí, como é que você age nas suas relações? Na defensiva. Você está sempre no ringue. Às vezes, no ringue com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido, com a tua mulher, com a tua mãe, com o teu pai, com as pessoas que vivem com você. E aí você começa o quê? Sangrar nessas pessoas, né? Você começa a entregar o pior de si, o estresse, porque você vai transbordar. Porque o estresse a gente vai aguentando, a sobrecarga vai enchendo, 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 mas daqui a pouco uma coisinha assim faz você transbordar. E normalmente vai transbordar no quê? Em quem não tem culpa, em quem não é responsável. No mais fraco, às vezes no teu filho, na tua filha, e depois você vai sentir culpa. Aí quando você sentir culpa, sabe o que acontece? A culpa vai te sobrecarregar mais ainda o teu sistema emocional, nervoso. Entende? Então, vocês percebem que é uma coisa, né, conectada com a outra. Então, vai impactar tuas relações de uma forma negativa, vai gerar uma desconexão de quem você mais ama, porque o estresse vai gerando uma desconexão, justamente como eu falei, por quê? Porque ele o sistema do estresse é um sistema de sobrevivência, tá? Ativa um sistema de sobrevivência. O sistema de sobrevivência, ele faz você ficar o quê? Preparado para defesa. Então você é como se tivesse assim, eu e o outro, não é mais eu e você, é eu quase que eu às vezes contra você. Preciso me defender. Então você fica uma pessoa reativa, você às vezes fica com essas crenças de achando que as pessoas estão te criticando, enfim, você não consegue expandir a tua mente, né? Inclusive o estresse faz isso, né? Faz com que o nosso córtex pré-frontal fique mais hipoativo. Então, o córtex pré-frontal, essa nossa capacidade de planejamento, decisão, visão, criatividade, imaginação, ver possibilidades, ver soluções. E quando a gente está no estresse, o estresse aciona a nossa amígdala cerebral. A amígdala, ela é reativa, ela fica tunada, ela fica com foco no quê? Na ameaça, no problema, no medo. E aí ela só vê o quê? O problema. Tem gente que só vê o problema, tem gente que só critica, que não vê a solução. Aí chega ali, olha isso aqui que está fora do lugar, olha aquilo ali. O radar dela é para o que tá errado, o que está fora do lugar o tempo todo. Por quê? Porque ela está nesse sistema. É um sistema operacional, um software interno. E isso gera o quê? Desconexão das pessoas, de quem você mais ama. Justamente por quê? Porque não está ligado a esse sistema do amor, da conexão, que é o parasimpático ventral, que é a Maria, né? Da Marta e Maria, que produz a ocitocina, enfim. Que é a conexão, né? A integração, sabe? Ativa a libido, hormônios sexuais femininos. Isso melhora, claro, o relacionamento amoroso também. E libido não é só algo sexual, a libido é pulsão de vida.
Libido é pulsão de vida, é desejo de vida, sabe? É ânimo, é energia. A gente precisa de libido para criar as coisas. Não só filhos, não só para gerar filhos. Para gerar projetos, tem que ter libido. Libido gera criatividade. Entende? Uma pessoa que vai entrando no estresse, ela vai ficando sem criatividade. Sem ver. E criatividade é a capacidade de criar soluções, resolver problemas, desafios. A pessoa vai ficando assim, ó, seca, terra seca, uma terra seca. Nada, né? Nada germina, nada cresce, nada frutifica, só problema, entende? Então é muito ruim, né? Então você começa a entregar o pior de si, porque esse esgotamento vai gerando uma irritabilidade crônica, claro, falta de paciência, e você acaba entregando o teu pior, explosão, frieza, ausência. Você não tem vontade, você não tem frieza, né? Então você quer só, quando você para um pouco, vem o que? O cansaço. Aí gera até o cansaço até de pessoas, né? Você já começa a querer se isolar. Enfim, a preguiça, né? Ai, que preguiça. Então, e isso acontece o quê? Nas suas relações, justamente com quem você mais ama, sua família, seu parceiro, seus filhos. Então, o impacto, né, do estresse nas relações. E o bloqueio do prazer, como eu falei, né? A falta da ocitocina combinada com o corpo em alerta constante, porque esse estresse deixa a gente no sistema do quê? Alerta, tá? Sobrevivência e alerta. Quando você está em alerta, você está o quê? No radar, a amígdala ativada. Você não está o quê? Relaxada. Relaxamento é no parasimpático ventral. É onde a gente libera os hormônios de prazer, de ocitocina, coisas boas. Relaxamento. E a mulher, para sentir prazer, não é só sexual, prazer pela vida. Você precisa estar relaxada. Porque quando a gente relaxa, a gente o quê? Confia. Confiança na vida, confiança básica na vida, confiança em Deus. Por isso que nutrir a espiritualidade para mim é a base de tudo, é a nutrição espiritual, porque ela te ajuda a sair desse lugar, sabe? Nutrição espiritual, nutrição emocional, terapia, enfim, trabalhar suas emoções, trabalhar o teu mental, conhecimento, sim. Mas para mim a base principal é espiritual, porque você vai trazendo essa confiança para uma força maior que é Deus dentro de você, né? E essa confiança faz você o que? Relaxar. E já o sistema do estresse, do alerta, da ameaça, não tem confiança, tem desconfiança. Desconfiança básica na vida, nas pessoas. Tem insegurança. A pessoa insegura, está buscando sempre o quê? Isso gera o quê? Dependência emocional nas relações. Dependência nas relações de pessoas, dependência de coisas, dependência de dinheiro. Por quê? Porque o teu poder está fora. Porque você não consegue acessar o bem-estar e o prazer dentro de si. Gerar esse sistema, né? Se retroalimentar, sabe? Então, a dependência, ela vem disso, né? A tua fonte de prazer, segurança, alegria, confiança tá fora de você, tá? Ou em alguma pessoa, tá em pessoas, ou tá em alguma situação, ou tá no dinheiro, ou tá no resultado, em algo que eu preciso ter para ser feliz, né? Então, a fonte de felicidade, alegria, segurança, confiança e prazer tá fora. Então, isso vai gerando um bloqueio, né? Então, isso precisa estar dentro de você. Você se nutrir. O poder está em você. Você não ser refém. Você não se tornar refém do estresse. É o estresse. Não, isso não é o estresse. O estresse é o carteiro, o estresse é o mensageiro. Tem uma carta, ele é um sinal só, né? Então, para a gente encerrar aqui, então, e óbvio que isso vai impactar o quê? Nos teus negócios, o seu dinheiro, porque como eu falei, né? O estresse ativa esse sistema de ameaça, de desconfiança, de alerta, você fica menos criativa, né? Você não tem clareza para tomar decisões, pode tomar decisões erradas na tua profissão, nos teus negócios, ser muito impulsiva com o teu dinheiro, né? Justamente para compensar essa instabilidade emocional, para tentar se sentir bem, às vezes começa a gastar com coisa que não deve, vícios, né? Finanças descontroladas, enfim. A criatividade, a visão, né? Para negócios precisa ter visão, precisa canalizar esse poder criador que vem de Deus, né? Então, é óbvio que isso vai impactar, né, nos teus negócios e vai bloquear.
Então, qual que é a estratégia para a gente sair dessa prisão? Para a gente aqui encerrar. A estratégia é, primeiro, priorizar o básico. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, para vocês verem isso aqui, quem quiser tirar um print. Deixa eu abrir aqui. Então, para a gente concluir, né, aqui. Então, eu vou mostrar aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo, rapidinho aqui. Vamos sair. Isso, agora, tela cheia. Então, para a gente realmente encerrar esse ciclo, porque começo é o fim é o começo, para a gente começar um novo ciclo, e eu tenho algo que eu senti um direcionamento de Deus para começar uma nova série, que é para a gente encerrar esse ciclo do estresse na nossa vida, sabe? E a gente começar a falar de outras coisas. Então, estratégias de saída da prisão invisível do estresse. Então, primeiro, né? Priorizar o básico, já falei para vocês, o altar do corpo, olhar para o corpo, sono, hidratação, alimentação, descanso, descansar mesmo, descansar a mente, a gente precisa, esse excesso de processamento mental, lembra? Respeito do ciclo circadiano, dos horários, do dia e da noite, né, da hora que a gente vai descansar, dormir, acordar, enfim. Cuidar do físico é um ato espiritual, até porque a gente acessa, né, a presença de Deus através do nosso corpo, a integração de corpo, mente e espírito. Então, primeiro é isso, né? Antes de viajar e as emoções, os traumas, tem tudo isso, claro que tem. Eu trabalho com isso e eu sei. Mas não adianta a gente trabalhar só trauma e não ver o básico, sabe? Teu corpo está em ameaça porque você não toma uma água, né? Porque você não dorme, porque você não para. Porque você gosta tanto do que você faz que você não se, né? Você tá sempre fazendo, tá lá, é a Marta, né? A Marta e Maria e Lázaro, você é a Marta, achando que o teu valor tá no que você faz. A tua crença da identidade está tão enraizada naquilo que você faz, teu valor, que você não consegue parar. Esse é um grande problema aqui, né? Porque o teu valor tem que estar no seu ser. Pessoas que não conseguem descansar, que têm culpa ao descansar, a crença de identidade de valor delas está deslocada para o fazer e para o ter. Não está no ser. Quando você sabe quem você é, a tua crença de identidade, quando você está calcada, né, no espiritual, a tua identidade em Deus em primeiro lugar, sabe? Você não tem problema em descansar. Não tem problema em descansar porque você sabe que você já é herdeira, né? Você confia em Deus, porque quem não descansa não confia em Deus. Quem não descansa não tem confiança básica na vida. Pega essa. Não porque eu tenho que fazer, porque é eu por mim. Se ninguém fizer por mim, se eu não fizer, ninguém faz. Confia, mulher. Confia. Deus descansou. Tá aqui, ó. O princípio do descanso. Compartilhei no meu grupo, na minha comunidade do WhatsApp, da comunidade de Almas. Inclusive, eu vou colocar na descrição aqui, e se você quiser entrar nessa comunidade, esse ano eu vou começar a compartilhar conteúdos lá. Semana passada eu já compartilhei sobre o princípio do descanso, né? Que está na Bíblia e exatamente de mulheres que têm culpa ao parar, que ela não consegue parar e que fica na cabeça, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Crença de identidade deslocada. Você acha que você tem valor para aquilo que você faz e para aquilo que você tem. Então você não para de fazer porque você tem valor por conta disso. Senão vou me achar improdutiva. Ou você faz para ter alguma coisa para as pessoas verem que você tem valor. Então significa o quê? Falta de valor interno, tá? Criar válvulas diárias de bem-estar e liberação. Então, pausas intencionais, eu coloquei aqui, né, de Maria, pausas intencionais, bem-estar também, junto com a espiritualidade, né, porque a espiritualidade traz esse bem-estar, movimento consciente, exercício físico, um yoga, alguma coisa que você goste, né, uma corrida, enfim, e até exercícios não tão de força só, né, às vezes tem gente que faz só exercício de força, precisa ter um equilíbrio, sabe? Energia masculina e feminina. Choro permitido, liberar a emoção, entregar, né? Esse choro permitido eu gosto sempre de fazer também na presença de Deus, momento espiritual. Escrita terapêutica, respiração é muito importante.
né? A respiração ela ativa o sistema nervoso simpático e parasimpático também, né? Respirar de uma forma adequada. Breathwork, né? Pesquise sobre isso. Atividades que tragam prazer e bem-estar. Então, um hobby, tocar um piano, fazer uma cerâmica, fazer uma pintura, andar de cavalo, andar de bicicleta, enfim, coisas que tragam prazer e bem-estar. Mas você precisa fazer isso não uma vez por mês, você precisa ter todos os dias esse dubidu, né? Ser, fazer. E também tem coisas que, claro, uma vez, por exemplo, o piano, eu faço uma vez na semana, mas no teu dia a dia precisa ter esses momentos, essas pausas também, tá? Então, liberar o estresse preso antes que ele vire doença, né? Através de abordagens somáticas, que são corporais, emocionais, terapêuticas. Então, fazer terapia, buscar mentoria, terapia de pessoas que você confia, principalmente que tem um trabalho também com trauma, porque precisa saber trabalhar com trauma, ter uma abordagem formada para trauma, porque tem uma forma certa de a gente acessar essas feridas que estão no nosso corpo e liberar principalmente através de movimentos somáticos, né? E também através de abordagens espirituais, viver a tua espiritualidade no teu dia a dia, ter tempo de qualidade, parar para isso, sabe? Oferecer esse tempo, né? Parar para isso também. E restaurar a coerência e o alinhamento. Então, liberar essas emoções reprimidas, já até falei um pouquinho, traumas, falta de perdão, né? Para mim, falta de perdão já é liberação, né? Já é liberar emoções reprimidas, para mim até uma redundância, eu escrevi aqui, mas realmente encerrar, né? Encerrar dentro de você certas situações, sabe? Que você talvez ainda carrega culpa, ou você carrega culpa, ou você culpa a pessoa, sabe? Precisa liberar, deixar ir dessas coisas, porque isso é estresse dentro do teu sistema. Por mais que você não esteja consciente, falar, não, mas já passou. Mas é tipo uma janelinha aberta do teu computador, né? Você não tá com ela agora aberta, daí você não tá vendo, você acha que não tem nada a ver, mas tá no teu inconsciente, né? Tem lá uma emoção ainda, tem um complexo emocional, né? Que não foi liberado e isso gera um estresse também aí dentro de você, de alguma forma, tá? Então, viver pela sua essência autêntica, pela alma no centro. A alma no centro liderando e não pela máscara da sobrevivência, que é deixando o teu ego conduzir. O que é o ego conduzir, Mayara? É esse sistema do medo, do estresse, da falta, da escassez, do trauma, tá? Então, reduzir essa resistência interna também, percebendo as coisas que você tem resistência, se observar mais, né? Poxa, tô com uma dificuldade aqui, tô com uma resistência aqui. Né? Então, isso tudo o quê? Na vida, nos relacionamentos e nos negócios. Então, isso são estratégias. Então, libertar-se dessa prisão invisível do estresse é o quê? Em última instância, confiar. Confiar. Confiança básica em Deus, confiança na vida. Para que você possa o quê? Relaxar. Relaxar. Porque quem está no sistema do estresse está o quê? Tensionado. Está em tensão e não em confiança. Não tem como estar relaxado, confiante e tenso. Não, quem está tenso está pronto, está na ameaça, está no alerta, não está confiando, tá? Ó, deixa eu ver aqui, tá fora do lugar, isso e aquilo. Então a gente precisa confiar, porque quando a gente confia, a gente se abre para a vida, né? Se abre para receber. Confiança básica em Deus em primeiro lugar, né? E aí a gente vai se abrindo, as coisas vão surgindo. E isso que é o que eu digo que vai nos levar a prosperar com mais alma, porque prosperar é crescer, crescer. Prosperidade é um movimento natural da vida em direção ao crescimento. Então, prosperar com alma, porque é possível prosperar com estresse? É. Então, esse eu trago prosperar com alma, por quê? Com mais alma e menos estresse, porque tem gente que prospera, que cresce, mas com muito estresse, com sobrecarga. E aí não tem o quê? Uma prosperidade 360, que é esse equilíbrio, essa coerência entre corpo, mente, espírito, relações, né? A vida que envolve as relações e os negócios. Então a vida não fica incoerente. Isso não é verdadeira prosperidade genuína. Isso não é prosperar com alma, né? Então libertar-se do estresse é sim um ato espiritual para você prosperar com alma, porque prosperar com alma é o seu direito divino. Então, todos estamos aqui para crescer, para prosperar em todas as áreas da nossa vida, não é só em uma ou em outra. Mas se a gente não tiver atento a essa mensagem, né, a carta, né, que o estresse está nos trazendo, a gente vai bloquear, a gente vai paralisar, a gente não vai se sentir feliz,
pleno, porque uma coisa está indo bem, mas daí a outra não está, né? Então eu acredito que ninguém merece isso. Então fica aqui essa mensagem para vocês. Eu vou encerrando aqui, né, essa série. Eu recebi um direcionamento de que agora eu vou começar uma outra série que vai virar, né, uma outra linha editorial que vai se chamar Entre o Céu e a Terra. E o meu objetivo é passar a trazer uma abordagem que eu digo que é neuropsicoespiritual. Por quê? Porque eu vou começar a trazer mais também dos meus estudos, daquilo que Deus fala comigo, inclusive através também da Bíblia, não de uma forma religiosa, mas inclusive trazendo essas questões do sistema nervoso, dos traumas, do ego, mas fazendo o quê? Porque essa foi a mensagem, inclusive, que essa semana, né, de uma forma eu me conectei com ela através de uma mentora espiritual que eu tenho. Então, num encontro de mulheres que ela faz, né? E o primeiro encontro de mulheres desse ano, ela trouxe uma palavra, também uma palavra que Deus me entregou o ano passado, inclusive foi antes de a gente começar essa série, que é o livro de Josué e o capítulo 1. E Josué, para quem não sabe, né, da história, Josué foi aquele que de fato, né, Josué assumiu a liderança do povo de Israel. Então, de fato, depois que Moisés morreu. Então, Moisés foi aquele que libertou o povo da escravidão, tirou o povo do Egito, e aí eles ficaram lá 40 anos no deserto, e Moisés estava liderando. E para onde, né? Para eles irem para a Terra Prometida, né? Para Canaã, a Terra Prometida. Mas o que que acontece, né? Então, para mim, eu interpreto muito o sistema do estresse, o sistema do trauma, esse sistema que é quando o nosso ego está no centro, porque o ego não é ruim, mas quando ele está no centro, ele é ruim, porque ele está no sistema do medo, do estresse, da insegurança, da escassez. Então, isso é uma escravidão, né? Então, isso é o nosso Egito, sabe? A gente viver em um estresse como um estilo de vida é uma escravidão, é estar no Egito. Então, Moisés é aquele que vem e liberta o povo e conduz o povo por uma travessia para ir para a Terra Prometida. Mas Moisés não entra na Terra Prometida, Moisés morre. E quem vai entrar com o povo, né, vai conquistar a Terra Prometida, que é essa terra que emana leite e mel, essa terra de abundância, é esse sistema do quê? De paz, de prazer dentro de nós, de conexão, de unidade com Deus, né? É Josué. E Deus falou muito comigo sobre isso, de que realmente era momento de encerrar esse ciclo, né? Como diz, né? Moisés morreu. Então começa dizendo assim, né? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Então, Deus falou muito comigo essa semana, porque eu vinha um pouco resistindo em encerrar essa série, mas a mensagem que Deus trouxe para mim foi essa: Moisés já morreu, né? Então, esse ciclo passou, encerrou. O povo, até no final do livro, no final de Deuteronômio, que fala ali já da morte de Moisés, diz que o povo chorou, né, ali por 30 dias, mas que no final de 30 dias acabou. O Senhor veio, né, Deus veio para Josué e falou: agora, Josué, você vai levar o povo, você vai levar o povo a conquistar, atravessar primeiro o Rio Jordão, porque tem um rio para atravessar, tá? E conquistar a Terra Prometida. Então veio muito essa mensagem para mim, porque eu já recebi, né, de Deus essa orientação, essa intuição que veio, né? Essa direção de Deus assim para mim, essa série Entre o Céu e a Terra, porque é para eu conectar agora céu e terra. Então, essa série do estresse e da sobrecarga feminina, eu trouxe muito de um lugar bem de terra, sabe? Porque eu senti que eu precisava trazer esse lugar da terra, porque tem muita gente que fica muito lá no céu, muito ou só no espiritual, não trazendo a espiritualidade para a vida prática, porque a espiritualidade ela também é vivida no corpo. Se o teu corpo não tá com estresse, não tá com saúde, você não vive espiritualidade, você não sente a presença de Deus na tua vida, né? Por todos esses motivos que eu expliquei. Então eu senti que eu precisava trazer essa terra. E agora porque muita gente está muito no céu, só no emocional, mas o emocional de uma forma muito subjetiva, sabe? E eu queria muito trazer esse lugar de que emoção é corpo, essa parte da neurofisiologia, biologia do corpo, do sistema nervoso, das emoções e do estresse, sim, porque a gente está vivendo muito isso. E agora eu entendi, né, o direcionamento, a direção agora agora encerrou,
deixa esse Moisés, essa série é o Moisés. Então, Moisés morreu, vamos encerrar e agora, né, a gente vai para um outro lugar. Então, a gente vai falar, trazer realmente essa conquista dessa terra prometida, que é o quê? Todos nós temos uma terra prometida, né? Mas até a verdadeira terra prometida é o que todo mundo busca. É o quê? É paz interior em primeiro lugar. Sabe? Você se sentir em paz, você sentir bem-estar, prazer, né? E tá em unidade com o teu corpo, a tua mente, o teu espírito, tá saudável. Então, isso é prosperar com alma, né? Porque alma é estar em conexão primeiro com o teu espírito, com o sentido de vida, com a energia vital, né? Deus se manifesta, você age no mundo através do teu corpo, que é o veículo. Então, em todas as áreas da nossa vida, é isso que a gente busca. Ah, mas eu tenho meu sonho, carro, apartamento, e isso e aquilo, é viagem. Mas para quê? Porque no final de tudo, eu quero isso, eu quero conquistar alguma coisa, eu quero viajar, eu quero mais dinheiro, ou eu quero ter dinheiro investido para ter uma renda passiva. Para quê? Para quê? No final das contas, é para você se sentir como? É para você sentir alguma coisa. E isso é a terra prometida, essa terra que emana leite e mel, que é o quê? A abundância. É paz, é bem-estar, é prazer. Só que não é lá. A gente tem que buscar isso aqui todos os dias, né? E a gente conquista isso como? Através de um corpo, uma mente e um espírito integrado. Corpo integrado. A gente precisa desse sistema nervoso aí em equilíbrio, ativando e desativando, simpático para simpático, né? Energia feminina e masculina, ativa e desativa, né? Para a gente conseguir entrar o quê? O estresse, ele realmente ser um estresse saudável, aquele estresse que te põe para crescer, não o estresse que te traz, que vem para te adoecer, porque o estresse é como na academia. Você vai lá na academia, ó, você estressa o músculo. Você vai correr, você dá uma estressada no teu músculo, rompe fibra. Mas se você fizer o quê? Descanso daquela musculatura e tiver a nutrição adequada, o músculo vai o quê? Crescer. Porque o músculo não cresce na hora da ação do exercício. O músculo cresce na hora do descanso, com a nutrição e com o descanso. Então, isso é uma mensagem para nós. A gente acha que é só fazer, fazer, fazer. Não. É essa integração. E isso é vivido através do quê? De um corpo, de uma mente, de um espírito e de emoções alinhadas, integradas. Né? Esse sistema que eu falo que é o sistema da alma, o sistema Almas 360, que é essa metodologia, né, que eu canalizei, não é um método, mas tem princípios para que a gente possa acessar de fato, atravessar esse Jordão e acessar, viver, não lá daqui não sei quanto tempo, quando eu realizar meu sonho, não, no hoje, no aqui, no agora, e nutrindo através do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções, do meu espírito, acessar essa terra prometida, essa terra de abundância que emana leite e mel, que é o quê? Que emana paz, que emana bem-estar, que emana prazer genuíno de viver, que emana alegria. Capite? Então, deixa eu descompartilhar aqui. Devia ter até descompartilhado antes, né? Porque eu tô pequenininha aqui. Então, nossa, gente, passou bastante. Mas tudo bem. Tá vendo? Às vezes é a dificuldade de encerrar, né? Eu tenho. Mas estamos aí, né? O importante é o quê? É estar se movimentando e estar enfrentando também as nossas dificuldades. Mas eu senti que eu poderia, né, fazer mais uma outra aula para encerrar, mas eu falei, não, é hoje. E a gente vai encerrar. E o Moisés morreu, né? E algo novo vai vir. Sempre é assim. A gente não tem que ter medo de encerrar as coisas, porque o novo sempre é melhor, né? Então, quando a gente confia em Deus, a gente sabe que o novo sempre é melhor. Não acabou, né? Então, o começo é o fim é o começo. Então, a gente vai começar. Não vou trazer ainda quando, né? Tem várias coisas que eu estou me organizando aqui também nos bastidores. Estou com alguns projetos para lançar esse ano que eu estou trabalhando no desenvolvimento deles. Mas se você quiser, né, a minha ajuda, você eu tenho o diagnóstico da alma, que eu até compartilhei aqui com vocês na aula passada. Se você quiser minha ajuda para te ajudar a prosperar com mais alma e menos estresse, alinhar aí, para você viver mais no sistema da alma e menos no sistema do estresse, né? Esse estresse que é crônico, que é tóxico, que é o sistema do trauma, enfim, que é esse sistema de sobrevivência. Se você quer viver com mais prazer e menos sofrer,
é que eu digo que é mais, com mais alma e menos traumas, na sua vida e no seu negócio, você quer trazer esse alinhamento, essa coerência, sabe? Não só para uma área da tua vida ou outra. Se você sente que você está vivendo algum tipo de incoerência, que você está vivendo uma terra seca, né? Que você precisa aí transbordar para outras áreas da tua vida, às vezes a consciência que você já tem. Se você está se sentindo em sobrecarga, enfim, de alguma forma, estresse, você pode me chamar, né, lá no meu Instagram, e eu vou deixar também aqui o link de aplicação para o diagnóstico da alma que você pode aplicar para concorrer a uma vaga que é uma consultoria gratuita que eu faço, um diagnóstico que eu estou fazendo de uma forma gratuita para algumas pessoas, mas você tem que preencher esse formulário, né? E aí você, enfim, concorre a uma dessas vagas. Eu vejo se é o seu momento, né? Tem ali algumas perguntas para a gente ver se você está alinhada aí para esse momento, tudo bem? E eu tenho mais novidades ainda em breve esse ano, a gente não termina, né, para sempre aqui, mas esse ciclo, essa série a gente vai encerrar aqui, porque eu sinto que tem algo novo, tá? Eu sinto que essa fase, né, do Egito, desse deserto, né, de falada do estresse, só do trauma e só do bloqueio, eu sinto que ela encerrou. Eu mesma vivi processos aí nesses últimos meses, até inclusive desde que eu comecei essa série aqui, muitas coisas internas, né, aconteceram comigo. Eu estou sempre me desenvolvendo, né? Enfim, até em relação ao meu próprio negócio, muitas coisas se integraram ali depois de outubro, depois que eu comecei aqui, inclusive. Então, eu precisava ter tido esse movimento, mas eu sinto que chegou um momento de a gente integrar céu e terra, espírito e matéria, razão e emoção, para que a gente acesse de fato, né, essa verdadeira prosperidade, que é uma prosperidade genuína, prosperar com alma, né? Que prosperar não é só dinheiro, não, mas também é sim, mas é prosperar, sabe, é ter uma coerência, né, nas áreas da sua vida, corpo, mente, espírito, relações e negócios. Você viver uma unidade, uma direção, sabe, em coerência, em unidade. É porque isso é de fato que eu acredito que é essa terra prometida, né? É isso que eu acredito que é o Éden, é o retorno ao Éden, porque a terra prometida nada mais é do que o retorno ao próprio Éden, é esse paraíso perdido aí, entre aspas. Então, eu sinto que chegou essa nova fase e me acompanhe, né, lá pelo Instagram, porque a gente, né, em breve aí, a gente vai começar essa outra série que vai se chamar Entre o Céu e a Terra. Então eu agradeço aqui do fundo do coração você que chegou até aqui, que assistiu todas as aulas, ou se você não assistiu, né, você pode assistir, tem várias horas aí de conteúdos. Eu não sei até quando que eu vou deixar disponível, se eu vou deixar elas disponíveis ou não, até porque um dos motivos de eu ter feito essa série também foi para eu tirar conteúdos, né, para eu colocar na mentoria. Então esse ano eu também vou lançar minha mentoria em grupo, ah, depois de março, aí acredito. Então fica de olho, né? Porque eu aproveita enquanto está aqui no YouTube, né? Não sei se eu vou tirar ou não vou tirar, não decidi isso ainda. Então, se você não assistiu, você pode assistir, tá bom? E eu agradeço se você sentir no teu coração de compartilhar com mais pessoas, passar esse conteúdo adiante. Eu sei que minhas aulas aqui elas têm bastante tempo, mas eu sei que também que quem curte, que quem se conecta comigo também gosta. Você pode ir assistindo aí aos poucos, né? Para não gerar sobrecarga aí também. E a gente vai, enfim, sempre melhorando. E é isso, pessoal. Vamos encerrar, né? Vamos ir quebrando essa resistência aí com os encerramentos, porque o novo sempre é melhor e o melhor está por vir. Eu agradeço você que me acompanhou e um beijo e até a próxima série.